Hoje nós iremos fazer uma live com Daniel Paulista, treinador do Sport Recife. Recentemente o Sport conseguiu acesso à Série A no Brasileirão. Nós iremos bater um papo hoje com ele, saber as expectativas que ele tem para os jogos, para o campeonato, para a volta, tudo. Esperar ele entrar aí, nós vamos bater um papo legal. Daniel Paulista também já foi jogador, jogou no Sport, foi campeão da Copa do Brasil. Ele era volante, foi tricampeão do Campeonato Pernambucano, 3 anos seguidos, né? Esperar ele entrar aí, nós vamos bater um papo. Esperar a galera entrar. Ver aí, esperar o Daniel entrar aí, nós já vamos botar ele para bater um papo. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele. Enquanto ainda não entrou. Esperar ele entrar aí. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Deixa eu só avisar que eu já iniciei. Quem não sabe, o Sport está a um ponto praticamente da classificação da Copa do Nordeste, né? Tem que torcer pro ABC perder, né? E ele tem que vencer para conseguir o acesso. É difícil, mas tudo é possível no futebol. O Sport no estadual empatou 5 partidas, perdeu uma ou duas, se eu não me engano, e venceu duas. É bem complicado ali. Vamos bater um papo, ver o que o Daniel pretende melhorar no clube. Então a galera aí entrando. Esperar o Daniel entrar aí. Faz 3 minutos. Esperar a galera. Aí ó, Daniel Paulista entrou aí. Vou chamar ele. Aguardando Daniel Paulista. Pá. E aí, Olá, Daniel, tudo bem? como é que vai? Tudo bem? Que tudo, e aí? Tudo bem, tudo E certo. aí? Desculpa o atraso um pouquinho aí, é porque a internet não tá colaborando aqui hoje. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Fiquei ali falando sobre a live, o assunto que nós ia conversar hoje. Aí, Certo. agora a galera tá entrando aí. Ô, ô Daniel, não sei se você vem acompanhando, vou citar o Rio de Janeiro, né, que é o mais recente, que é Certo. o que o Vasco e o Flamengo querem que o futebol volte, os outros dois times não querem, e isso vai rodando assim no Brasil inteiro. Vários lugares querem voltar, alguns não. Aí em Pernambuco, no time do esporte, os times aí da região, você sabe me dizer se acham que é uma boa ideia voltar ao esporte ou acham que a saúde merece estar no primeiro lugar agora? Não, eu acho que assim, a gente tem que cuidar da saúde, né? Primeiramente, a gente tem que ter segurança para voltar. A partir do momento que a gente tem segurança para voltar, e eu sou totalmente a favor que se volte o futebol, tomando as medidas de segurança que precisam ser tomadas, e com certeza precisarão, até porque a nossa rotina vai mudar após essa doença que está acontecendo. Então, assim, eu sou a favor de volta, mas desde que a gente tenha boas condições para que seja preservado a saúde de todos. Sim. E você acha que essa pausa no futebol vai prejudicar muitos os times na volta? Pode ser que aconteça muitas lesões, algumas coisas do tipo assim que podem acabar prejudicando? Olha, tudo vai depender do tempo que a gente vai ter de preparação, né? Falando sobre risco de lesão, sobre rendimento, produtividade, tudo isso, o que vai impactar nesse tipo de quesito é quanto tempo nós vamos ter de preparação. Por isso que, assim, a gente entende que a doença, ela afeta com mais incidência determinadas regiões,
né? A gente sabe que Pernambuco vive um momento complicado atual, né? Com alto número de infectados, mas que, assim, alguns clubes, lógico, estão tirando vantagem desse momento para que já tenham aí a sua volta iniciada, a sua preparação iniciada, já que nós estamos com praticamente 2 meses e meio de paralisação, e mesmo a gente fazendo trabalhos com os atletas nas suas casas, ainda é distante de uma realidade normal Sim, de futebol, de dia a dia de um clube. E aí esses clubes que hoje já estão em condições pelo menos na parte física, recuperar o tempo perdido, com certeza vão estar na frente, já que a gente sabe que à medida que a paralisação ela vai aumentando, o calendário ele vai se espremendo, né? sim, São duas coisas assim, à medida que a paralisação aumenta, o calendário ele vai encurtando, né? O tempo de calendário. E a gente sabe que existem muitos campeonatos que precisam ser disputados. O brasileiro a sim, gente sabe que tem que ser disputado. A Copa do Brasil é outro campeonato que precisa ser disputado, a Libertadores. Tem muitos clubes envolvidos nessas competições, Sul-Americana. E existe, paralelamente a isso, existe ainda campeonatos estaduais e regionais que estão aí praticamente na sua metade, vamos dizer assim, chegando à sua metade. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem, principalmente nós que vivemos num estado que está comprometido pela doença e num curto espaço de tempo, eu não enxergo ainda uma volta do futebol para Recife, para Pernambuco, assim. Nós estamos falando aí num período aí de 10, talvez 10, 15 dias, eu não enxergo a situação em Recife mudando e a gente tendo condições de voltar. Então, assim, nós já estaremos há 20 dias atrás das outras equipes. sim. Hoje eu vi que tinha saído uma notícia, mas eu não cheguei a ler ainda, né? Porque segunda e quinta geralmente eu tenho as provas do colégio ainda, né? Que é o IAD. Mas eu tinha visto ali que a Conmebol tinha se pronunciado sobre a volta da Sul-Americana e da Libertadores. Não sei se o senhor chegou a ver alguma coisa. Fiquei até curioso e marcar para ler depois. Não sei se eles decidem voltar ou não. Hoje eu não, como eu disse, a internet hoje na minha casa aqui não, eu tive alguns problemas com ela, então assim, não consegui ter acesso às notícias. Assim, mas assim, eu acredito que assim, esses campeonatos eles vão precisar acontecer. Os clubes, vamos dizer assim, os clubes de primeira linha que estão aí na Série A do Campeonato Brasileiro, têm a sua grande fonte de receita, é o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, que é valorizada pela questão financeira. Então, assim, esses campeonatos, eles vão precisar acontecer, até pela existência dos clubes, para honrar seus compromissos. Então, agora, como que esses campeonatos vão acontecer com o achatamento do calendário é uma situação ainda que está indefinida. A gente não sabe como isso vai se definir. E a gente torce, lógico, para que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Sim. Ô, Daniel, no Campeonato Pernambuco, antes da parada, eu estava vendo ali, eu vi que o Sport teve duas vitórias, se não me engano, me corrija daí se eu estiver errado, Sim. porque lembrar de tudo fica bem difícil, mas se não me engano era duas vitórias e cinco empates. Eu acho que tinha só uma derrota. Você acha que a defesa do esporte já está bem estruturada e o que falta estruturar melhor é o ataque? Pois, tipo, se não está perdendo, eu imagino que a defesa esteja arrumada, se está conseguindo empatar e vencer. Mas você acha que tem alguma coisa para melhorar, principalmente agora depois da pandemia? Bom, assim, nós chegamos ao clube há menos de um mês, em termos assim, do dia que a gente chegou até o dia da paralisação. Então, não tinha completado um mês. Dentro desse um Uhum, mês, a gente tinha feito 6 jogos. E dentro desses 6 jogos, se eu não estiver enganado aqui agora na cabeça, foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E assim, houve uma melhora de rendimento, houve uma melhora em todos os setores, o defensivo, tanto o defensivo quanto o ofensivo, o meio-campo. É uma melhora, mas ainda é distante se a gente colocar como padrão um Campeonato Brasileiro da Série A que a gente vai ter pela frente. Então, assim, a melhora ela tem que ser muito mais acentuada.
Agora, a gente entende também que eu também não tive tempo ainda de trabalhar literalmente esse grupo, esses atletas, né? Até mesmo para ter um conhecimento melhor sobre a qualidade de cada um dos atletas que existiam aqui. A gente sabe que houveram muitos empates, muitos resultados que não estavam agradando, né? Até porque se tivesse tudo bem, não teria havido a troca no comando técnico. Então a gente entende por isso também. Então, assim, em termos de melhora, eu vejo que a gente tem que melhorar em tudo, em todos os setores. E vamos Sim, trabalhar para isso, para que a sim, gente tenha condições aí na frente de brigar, visando aí no Campeonato Brasileiro de Série A, que é extremamente competitivo e o nível técnico, tático das equipes é bastante alto. é. E falando da Série A, também tem a Copa do Nordeste, que eu tava vendo que o Sport precisa vencer e torcer pro ABC perder para conseguir o acesso. Como vocês acham que podem conseguir o acesso e como vão trabalhar para conseguir, assim? Porque agora, falando durante a pandemia, é meio difícil pensar nos campeonatos e tudo mais, mas fiquei curioso, assim. Não, assim, a gente sabia das dificuldades quando a gente resolveu encerrar o nosso trabalho no Confiança, um trabalho que vinha muito bem feito, muito bem executado, com acesso, entregando o clube nas primeiras colocações estaduais e da Copa do Nordeste, para assumir um esporte que vinha dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Estadual, com uma situação muito complicada dentro da Copa do Nordeste. A gente sabia de tudo isso, então a gente está trabalhando para buscar essas classificações que temos chance e vamos correr atrás delas. Agora, como eu disse, houve uma melhora da equipe, mas uma melhora ainda que nós não conseguimos ainda traduzir, pelo pouco tempo, traduzir toda essa melhora em resultados, né, em rendimento também, para que a gente já tivesse garantido a nossa classificação. Então, a Sim, gente vai ter que ir para a última rodada, tanto de estadual quanto de regional, precisando vencer para garantir a classificação. sim. De todos os campeonatos, podemos dizer que a Copa do Nordeste pode ser o principal foco, às vezes, dos times do Nordeste? Olha, a Copa do Nordeste ela é um campeonato financeiramente para os clubes da região extremamente viável, né? É um campeonato que tem suas receitas boas para os clubes. É um campeonato que mexe muito com a rivalidade local, então nós temos grandes estádios com grandes públicos, né? Principalmente nos grandes clássicos, né? Bahia Esporte, Esporte Ceará, Esporte Fortaleza e tantos outros que acabam acontecendo. Então, assim, é um campeonato muito competitivo, mexe muito com as rivalidades locais, por isso que hoje, pelos levantamentos aí de estatísticas, de financeiros, de público, é um campeonato que só está perdendo para o Campeonato Paulista, que é o campeonato mais rentável em termos de tudo no país. Então você vê que o crescimento da Copa do Nordeste, né, tem sido muito grande. É um campeonato que, ao meu entendimento, veio para ficar. Eu acho que vem para a cada ano ser melhor, né? Até porque a melhora das equipes também contribui para isso. A gente vê hoje Bahia, Fortaleza, Ceará, Sport disputando aí a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, isso aí praticamente são 20% dos clubes na Série A. Então, assim, é uma coisa que difícil de acontecer. Então, você vê que o Campeonato Brasileiro de uma primeira divisão ele não está restrito somente às regiões sul, sudeste, né? Ela tá começando a transitar para a região nordeste. E isso é importante para a região, para o desenvolvimento do futebol. Sim. E lembrando também que a Copa do Nordeste, né, dá vaga direto para as oitavas de finais da Copa do Brasil, né? E isso acaba ajudando muito também o time, né? Porque se passa já para as quartas de finais, já consegue um bom dinheiro da competição. Não tenha dúvida. Já vai direto, né? E aí a cota da Copa do Brasil já é uma cota mais alta e com certeza isso ajuda muito aos clubes. Sim. E o Daniel, o Sport ano passado conseguiu acesso para a Série A, né? Falando do principal torneio brasileiro. É, qual é o objetivo, a meta do clube do esporte nesse ano para a Série A?
Olha, o nosso principal objetivo é a permanência. O esporte não é segredo para ninguém, o esporte voltou à Série A na última temporada, mas administrativamente é um clube que está passando por um processo difícil, um processo de reconstrução. Então, assim, é extremamente importante garantir essa permanência, até porque se garante uma receita muito importante para que na próxima temporada, e isso ano a ano, o esporte possa voltar aos grandes patamares e aí sim pensar em objetivos maiores, né? Que condizam com a sua tradição, com o seu histórico de conquista, de sempre estar brigando com as grandes equipes de igual para igual. Agora, futebol a gente não tem como prever se dentro da competição a equipe encaixar, os resultados estiverem acontecendo, a campanha estiver indo muito bem e a gente tiver condições de brigar por outros objetivos, é lógico que estaremos atentos a isso e vamos brigar por eles, mas a gente tem que ser muito realista com a nossa condição, com o nosso momento, não vender uma ilusão ao torcedor. A gente tem que tratar tanto o nosso torcedor como todos de uma maneira muito realista de tudo que está acontecendo, para que o torcedor ele seja também tenha um papel fundamental nessa condição, porque o clube vai precisar do apoio dele. E o Sim, torcedor ele tem que estar sabendo da realidade do que o seu clube, da realidade que o seu clube se encontra, para que eles sejam o principal combustível, né, nessa briga onde a gente vai precisar do apoio deles para que o esporte consiga esse grande objetivo que é permanecer na primeira divisão. sim. Mas, tipo, a meta é permanecer. Mas se cravar aquela vaga na Sul-Americana, já é muito melhor do que só permanecer? Tipo, porque é a. Não, claro que é. Agora, eu não posso chegar aqui e falar que a meta é a meta é a Sul-Americana. Se ela acontecer, ótimo. Vai ser um plus que o clube vai atingir, que vai ajudá-lo muito na próxima temporada. Mas assim, a gente tem que ser realista, a gente tem que trabalhar com os pés no chão. Não adianta o esporte hoje, ele não tem condição de sonhar. Nós temos que ser realista, trabalhar com aquilo que a gente tem, trabalhar dentro da nossa realidade. E através do trabalho a gente vai conquistar os nossos objetivos, no que a gente planeja. Então, assim, não adianta a gente trabalhar com ilusão, com sonho. A gente pode vislumbrar, mas sabendo sempre a nossa realidade e de tudo que está acontecendo. Sim. E até falando do. A gente falou ali do Covid-19, né? E a gente está falando do Brasileirão. Como você imagina que vai ser a volta do Campeonato Brasileiro? Você acha que vai ser com o mesmo estilo? Você acha que vai mudar? Porque eu já vi vários rumores de que vai ser dividido em dois grupos de 10, mata-mata, é isso. Vai voltar normal e terminar ano que vem. Assim, até agora a gente não tem certeza como vai voltar. Como você imagina que possa voltar e ter uma boa pré-temporada? Porque eu acho que seria o certo ter uma pré-temporada antes de novo. Pelo menos quem sabe uns 20 dias de preparo, não sei. Até porque o técnico experiente aqui é você, né? Eu não sei muito bem o tempo que precisa. Mas como você vê essa situação? Olha, assim, é uma situação que ela tá incerta ainda. Não existe definição quanto ao retorno aos jogos. A gente vê agora, lógico, uma movimentação do Estado do Rio de Janeiro, da Federação Carioca, de querer voltar agora no mês de junho já aos jogos do Campeonato Estadual. Mas assim, visando o Campeonato Brasileiro, não vejo essa possibilidade tão precoce ainda para acontecer. Eu falo com relação a jogos, tá? É Uhum. lógico que eu começo a enxergar que possibilidades de volta aos treinamentos possam acontecer. Mas, assim, voltar a jogos, eu acho que ainda a gente vai demorar um pouco, que acredito que, assim, nós vamos precisar de condições para arrumar o time, a preparar os jogadores, a recondicioná-los primeiramente. A paralisação é muito grande. Infelizmente, a maioria dos clubes não estavam preparados para isso, acho que ninguém estava. Então, assim, os jogadores em alguns lugares
estão proibidos de fazer. Jogadores que hoje estão em Recife, estão tendo dificuldade em executar treinamento porque a cidade está praticamente em lockdown. Então, assim, não podem correr na rua, não podem sair, fazer atividade física. Então, isso dificulta demais todo o processo. Mas a gente está atento e esperamos que a gente tenha um período compatível ao período que a gente tem de paralisação para que a gente possa apresentar condições para apresentar resultados, para apresentar rendimento, para que a gente não tenha um alto índice de lesões nos atletas. Porque a gente sabe que quando volta a sequência de jogos, muita gente vai se preocupar com o resultado, né? Sim. E infelizmente poucas pessoas vão parar para analisar se a gente teve um tempo hábil para voltar aos jogos, se o treinador teve condições de trabalho para voltar aos jogos. Poucas pessoas analisam isso, né? E é uma pena para o nosso futebol. Sim. Ô, Daniel, durante essa live aqui que a gente está fazendo, eu vejo aqui que você tem muito apoio da torcida do esporte, pelo menos do pessoal que está entrando aqui, está elogiando, dizendo que você tem o apoio da torcida, e tem umas perguntas, sim, que a torcida quer saber também, mas eu vejo aqui que, pelo visto, a torcida do esporte está confiante com o senhor no cargo. Como você se sente tendo esse carinho, tendo essa confiança da torcida? É importante para o treinador? Não, claro que é importante. Eu sou muito feliz no esporte, sempre fui. Acho que as minhas passagens, tanto como jogador e também como treinador, eu consegui atingir todos os meus objetivos que foram traçados, né, dentro do clube. E agora tenho certeza novamente que vamos conseguir. É lógico que eu sei que o que eu fiz como atleta, ninguém vai apagar isso, a minha trajetória como jogador. A minha Uhum. história foi construída e ninguém nunca vai mexer com isso. É lógico que agora, como treinador, eu sei que o torcedor ele é muito apaixonado. Então, assim, o resultado das partidas ela influencia muito na opinião sobre o treinador. Isso não é só comigo, é com qualquer outro treinador em qualquer outra equipe. Então a gente sabe de tudo isso, mas é lógico que é sempre bom você trabalhar com o apoio do torcedor, porque o torcedor ele é peça fundamental em qualquer campanha, em qualquer campeonato que você dispute. Você ter o seu Sim. torcedor ao seu lado é fundamental nas conquistas, nas vitórias, no incentivo aos atletas, no aumento de confiança. Eu costumo dizer que o clube ele é um motor, e dentro desse motor existem várias engrenagens, e uma dessas é a torcida, é o torcedor. E se tudo tiver trabalhando na mesma rotação, a chance da gente conseguir os objetivos é muito grande. É muito grande. Então, nós precisamos desse apoio, essa peça é fundamental. E tenho certeza que quando a volta tiver condições, e se tiver condições de torcedor no estádio, ele vai estar lá para nos apoiar, e se não tiver também, tenho certeza que aonde ele estiver, ele vai mandar a sua energia de confiança e de positividade para que a gente possa estar vencendo. Sim. E até quando tem o apoio da torcida, às vezes o técnico, o jogador, às vezes não, acho que na grande maioria se sente até mais à vontade, mais solto para quem sabe arriscar uma jogada diferente, arriscar novas jogadas, tipo, como eu posso dizer, quem sabe uma jogada ensaiada, essas coisas assim que o jogador quando está sendo criticado, o técnico não acaba não tendo coragem, não tendo muita vontade, né? A questão do torcedor apoiar, isso passa uma energia positiva aos atletas. E essa energia ela é transferida através de confiança. Que aí o atleta se sente muito mais à vontade para talvez tentar algum lance que, se em algum momento ele tiver com a confiança mais baixa, estiver sendo cobrado pelo torcedor, ele se omite um pouco de estar fazendo. Então, assim, isso reflete dentro de campo. Então, assim, a gente espera que os atletas tenham essa energia do torcedor para que, dentro de campo, eles rendam o seu melhor. E é dessa forma que a gente costuma trabalhar para que o rendimento seja sempre o máximo. Sim. Daniel, o técnico Roberto Fernandes mandou uma mensagem para o senhor. Falou que você é um grande atleta e treinador, personalidade e conhecimento. Sucesso e um abraço. Roberto é um grande treinador também que a gente teve aí
na nossa passagem como jogador, um cara que me ajudou demais aí na minha trajetória como jogador e como treinador também. É um amigo acima de tudo e torço também que ele faça um grande trabalho lá no América agora também, quando tiver a oportunidade de voltar. Sim. Daniel, eu vi aqui também muita gente falando sobre os jogadores da base, né? E não só no esporte, como em vários outros times. Às vezes o time contrata um lateral, exemplo, e na base, quem sabe sub-20, tem um lateral que está indo bem e que todo mundo quer que suba. Como que é a decisão do treinador entre usar um jogador da base ou chamar um jogador mais experiente, quem sabe? Eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas aqui. Da minha parte, eu observo qualidade. Independente se ele é da base ou se ele é do contratado, eu vou enxergar a qualidade, os pontos positivos que eu entenda que ele vai ser bom para o grupo, né? Que as suas características sejam positivas para o grupo. Então, assim, eu enxergo, eu olho isso, na verdade. Agora vejo que a base do esporte sempre foi uma base que sempre apresentou bons talentos, bons jogadores. É lógico que a gente tem que ter prudência, a gente tem que ser feito um trabalho de preparação com esses atletas para que eles possam ser lançados na hora certa. Eu sempre, e isso acho que o que ajuda eu a falar um pouco é porque eu fui 4 anos auxiliar dentro do clube. Então, assim, eu sempre trabalhei muito com a base ali nessa transição de sub-20 para profissional. Então, assim, enxergo isso com uma coisa muito positiva, bacana. Eu acho que, assim, os atletas da base com certeza serão observados. A gente sabe que o momento agora, o clube teve que fazer algumas mudanças em termos da categoria de base, por questões administrativas, financeiras, mas que quando a gente tiver condições de observar esses atletas, a gente vai estar observando com o maior carinho, porque a gente sabe que na montagem do elenco para um clube de futebol hoje, a categoria de base ela é fundamental. Acho que hoje em dia você tem que ter no seu elenco ali 30% de atletas formados dentro do clube para você ter uma administração financeira desse elenco em termos de contratação, para que você tenha condições de fazer um grupo bastante equilibrado. O José Virgílio botou aqui: sempre cantei e sempre irei cantar Daniel Paulista. Deveria mudar para Daniel Pernambucano. Você é um torcedor que sempre está lá nos apoiando, né? Eu fico muito feliz com esse respeito, com esse apoio. Até porque o torcedor ele sabe que hoje ele tem no seu banco de reservas um cara que sempre honrou a camisa do esporte, a camisa rubro-negra, sabe? Honrou sempre quando foi treinador do time também, jogou com a sua equipe com muita garra, com muita determinação. Ganhar, perder, empatar, faz parte do jogo. Agora, disposição e vontade para ganhar, isso não vai faltar, né? Não vai faltar trabalho para que a gente alcance os nossos objetivos. E ele sabe que nessa caminhada agora que está se iniciando novamente, ele tem a confiança nesse treinador para que a gente alcance nossos objetivos. Sim. O Futebol Ney botou aqui: o torcedor rubro-negro tem outro torcedor no banco de reserva. Botou aqui. Isso é pela história que a gente teve lá dentro, né? Sim. Falando na história, você foi campeão da Copa do Brasil, né, em 2008 no esporte, e foi tricampeão do estadual, né? Você acha que toda essa história acaba deixando o torcedor mais à vontade, identificado com o senhor? Com certeza. Assim, eu acho que eu fui um privilegiado, né? Eu consegui construir uma história dentro do clube. Poucos jogadores construíram em termos de títulos conquistados, de coisas positivas, né? A minha passagem é marcante pelo esporte, são muitos anos, são situações que me deixam marcado na história. Então, assim, isso com certeza estreitou meu relacionamento com o torcedor. Estreitou. Agora a gente sabe que todo relacionamento com o torcedor, e principalmente num clube como o esporte, ele é
ele é um relacionamento assim muito vibrante. Então, assim, é dessa forma que a gente espera que o esporte sempre se apresente. E a gente trabalha muito isso, porque a gente sabe da verdadeira raiz do clube e aquilo que o torcedor ele espera. Sim. Tem uma pergunta aqui do Silva Judenilson. Ele perguntou para o senhor por que o volante Mateuzinho, que era de sub-20 e agora profissional, não foi tão aproveitado, sabendo que outros jogadores não estavam rendendo muito bem. Essa é a pergunta dele. Ele é mais um atleta que, assim, nós temos hoje, o esporte tem um elenco que está com quase 40 jogadores. Então, assim, e eu, até a parada da doença, não tinha nenhum mês dentro do clube e tendo que fazer 6 jogos. Então, assim, eu não tive ainda a oportunidade de analisar muito dos atletas. O Mateuzinho é um atleta que veio das categorias de base, não teve oportunidade comigo. É um atleta que a gente ainda vai dar uma observada sobre ele, como também tem que observar outros atletas que existem dentro do grupo, que fazem parte do plantel do esporte hoje, para que a gente tenha uma real posição sobre o atleta para ver se ele vai ter mais oportunidades ou não. Né? Então, assim, é difícil a gente falar nesse momento, já que eu não tive tanto tempo de estar observando, não só ele, mas como outros atletas também. Sim. Daniel, eu vou botar uma pergunta aqui na tela, que eu vi que mandaram perguntas aqui pro senhor. Deixa eu selecionar uma aqui. Essa era aqui do Tenório Mundo Afora. Como o Daniel está encarando as imposições da FIFA quanto ao esporte? Olha, isso aí é uma questão jurídica, né? Não sei Uhum. te dizer se já tem algum tipo. Como está essa situação? Tudo que eu falar agora vou te dizer, falar isso não faz parte da minha alçada. É lógico que eu torço para que o esporte não seja punido, mas assim, tudo que além disso eu não tenho conhecimento, não entro nessa área e fico mais ligado à área técnica. Sim. Uma pergunta agora sobre a área técnica que tem do Pierre. Meio que a gente, durante esse live, já foi falando um pouco disso, né? Mas Hum. ele perguntou se o esporte tem uma base de titular certa ou o time está em fase de formação, né? E você, agora há pouco a gente estava falando ainda que você não teve muito tempo para observar o time e tudo mais, né? E agora tudo vai começar do zero, né? Nós vamos ter que Sim. fazer uma preparação do zero, os atletas vão chegar, nós vamos ter que fazer um trabalho de preparação física, de preparação técnica para depois entrar no estágio tático. Então, assim, tudo vai ser novo, né? Nós vamos começar Hum. do zero e oportunidade é o que eu costumo dizer para os atletas, quem cava o seu espaço é o rendimento, é produtividade. E eu não garanto titularidade para ninguém, nem aqui no esporte, nem em outro clube que eu passei. Quem Uhum. se escala, quem ganha seu espaço dentro da equipe é você mesmo, através dos treinamentos, através quando você tem oportunidade nos jogos de estar mostrando que tem condições de estar jogando, e o treinador que tem que ir pensando num jeito de escalar os melhores. Então, assim, é dessa forma como eu costumo trabalhar, com muita transparência quanto a isso, e eles sabem que do meu jeito de trabalhar. Então, quando as coisas voltarem à normalidade e a gente se iniciar nos treinamentos, cada um vai estar buscando o seu espaço, procurando ganhar a sua condição para estar jogando nessa equipe inicial. Sim. Eu vou botar a última pergunta aqui que mandaram aqui, do Cristiano. Boa noite, Daniel. Quando começará os treinamentos? É complicado, porque como o senhor já explicou, não tem nem como voltar. Porque não dava para ver a pergunta inteira, Mas mas. não tem como É, prever isso hoje. Hoje, infelizmente, a gente não tem nenhuma condição para estipular uma data de retorno. sim. Ô, Daniel, falando. Opa, peraí que eu apertei um. Voltou. Ô, Daniel, falando de como treinador, qual é a sua tática preferida? Olha, eu costumo dizer o seguinte: a tática preferida do treinador, muitas das vezes, não é a tática que ele aplica no seu time. Uhum, Porque, na maioria das vezes, você tem que aplicar uma tática que condiza com as características dos atletas que você tem.
Não adianta eu gostar de um esquema se os meus jogadores não compreendem o esquema que eu gosto. Né? Sim. Eu tenho que me moldar aos meus atletas, as características deles. Então, assim, num exemplo, hoje no esporte, dentro de um grupo que não fui eu que montei a característica desses atletas. Então, assim, no momento atual, eu tenho que muito mais me moldar a essas características e tentar encontrar o melhor esquema tático que vai casar com a qualidade que esses atletas têm, para que a gente possa apresentar rendimento, que a gente possa apresentar produtividade. Então, é dessa forma que eu costumo atuar. Lógico que eu gostaria de colocar o meu modelo de jogo em prática, mas eu Uhum. também tenho que entender que muitas das vezes eu tenho que me adaptar à matéria-prima que eu tenho na mão. Sim. Antes de eu ir para a próxima pergunta, eu tenho um recado da Ritinha Regina. Ela falou que você é um dos melhores técnicos que o esporte já teve. Ela pediu para eu mandar o recado para o senhor, daí eu tô lendo aqui. Muito obrigado. Tem uma sugestão aqui do Mikael Lima, que ele falou que você poderia usar o 3-4-3 com Patrick e Sander jogando de alas. É uma possibilidade, né? O Patrick está voltando ao clube agora, é um lateral muito ofensivo, apesar de jogar também muito bem também numa linha de quatro. O Sander, da mesma forma. Eu acho que assim, é uma possibilidade que a gente tem, é uma possibilidade que com certeza eu penso nela, mas como eu disse, vai depender muito da gente partir da parte teórica para a parte prática. Se ver Sim, se isso no campo vai surtir efeito, né? Essa possibilidade. Agora, nós também estamos pensando em outros esquemas, né? Um 4-4-2 tradicional, um 4-1-4-1. Então, assim, a gente tem, nesse momento, pensando muito mais do que atuando, com certeza, mas que quando a gente tiver a oportunidade de treinamento, a gente testar isso na prática para ver se vai apresentar resultado. sim. E quando você iniciou sua carreira como técnico, onde você teve mais dificuldade de montar o time? Foi defesa, meio ou ataque? Assim, para montar, às vezes o ataque tá bem, a defesa não, ou vice-versa. Porque eu acho que às vezes no começo todo treinador tem uma certa dificuldade para montar os dois lados, né? Que é a defesa e o ataque. Você teve essa dificuldade ou não teve? Não, eu não tive essa dificuldade, porque assim, eu acho que a gente monta um time de trás para frente. Então, assim, a gente tem que fazer uma base sólida, uma defesa consistente, para que a gente depois vá encaixando o meio-campo. E o ataque é uma situação mais fácil de se acertar quando o time do meio-campo e a defesa já está ajustado. Quando isso já está com essa base sólida, o ataque naturalmente ele tende a encontrar com o tempo, com o teste de algumas peças, lógico, variações de posicionamento, em algum momento essa situação ela vai se encontrar. É uma maneira mais fácil vou colocar para vocês, é o setor mais fácil de se encontrar, desde que você tenha defensivamente uma estrutura já sólida que vai dar uma base para que esses atacantes assim encontrem a melhor maneira de jogar. Sim. Nós estamos chegando nos últimos 20 minutos de live, né? Que eu tô vendo aqui o horário. Agora vamos mudar um pouco o assunto para sua época de jogador. Né? Você foi campeão da Copa do Brasil pelo esporte. Como foi essa sensação de ser o campeão da Copa do Brasil? Olha, acho que a Copa do Brasil foi assim um encontro de jogadores que não eram badalados, eram jogadores competitivos nas suas equipes. E aquilo que eu digo, né? Se você fosse falar com uma pessoa em janeiro de 2008 e dizer que o esporte seria o campeão da Copa do Brasil, talvez você poderia ser chamado de louco, ou estava vivendo de sonho, de ilusão, mas que o trabalho, o desempenho, a equipe foi encaixando e a campanha foi ganhando peso, ganhando confiança e as coisas se desenrolaram para uma conquista. Então, assim, foi muito disso em 2008. Foi um trabalho muito bom, comandado pelo Nelsinho, que teve competência para gerir todo aquele grupo. E o resultado foi aquela brilhante conquista, né,
de uma equipe do Nordeste conquistando aí a Copa do Brasil e um feito inédito para o esporte, aquela conquista. Sim. E como foi depois a festa no vestiário? Tipo, quando a ficha cai mesmo, que, pô, esporte campeão da Copa do Brasil. Como foi a festa? Como foi a recepção? Conte um pouco dessa experiência. Olha, na verdade, assim, a gente comemorou pouco. Eu acho que pela conquista a gente precisaria ter comemorado mais, porque foi numa quarta-feira à noite e, se eu não me engano, no sábado a gente já teria um jogo contra o Figueirense pelo Brasileiro em Florianópolis. Então, assim, a gente acabou comemorando no pós-jogo, né? Teve uma festa em um local em Recife e no outro dia a gente já se apresentou para fazer um treino de regenerativo para viajar para Florianópolis. Então, assim, não teve muita comemoração que fosse jus ao tamanho da conquista, né? Mas, Uhum. com certeza, assim, demorou um certo tempo para a gente entender, nós jogadores, o tamanho do feito que a gente tinha alcançado. Isso, com certeza, porque a partir daquele dia, todos nós subimos de andar ali na prateleira, vamos dizer assim, de valorização, de reconhecimento, não só no clube, mas também em prospecção nacional, né? Em ser Sim. mais valorizado no mercado, tudo isso. Então foi uma coisa que com o tempo essa ficha foi caindo e a gente foi tomando dimensão de tudo que a gente conseguiu conquistar. Sim. E você viveu uma boa fase no esporte, porque veio a Copa do Brasil, que acho que deve ser o título mais importante até então, e depois teve o tricampeonato do estadual, né? Você imaginava que a sua passagem no esporte ia ser tão brilhante assim, campeão Copa do Brasil e ganhar 3 estaduais seguidos? Não sonhava com isso. Agora, estou muito feliz por tudo que aconteceu. Acho que consegui viver dentro de um clube do tamanho do esporte, consegui construir uma história que eu consegui ali dentro, com as conquistas que eu consegui, é motivo de orgulho, né? Motivo de orgulho, de muita felicidade, porque o carinho, não só do esporte, mas assim, o torcedor pernambucano, as pessoas de Pernambuco sempre me abraçaram de uma maneira muito grande, muito sabe, eu fico muito feliz quando falo disso, porque vivi em Recife praticamente 10 anos, agora volto a Recife novamente, e a receptividade é a mesma, sabe? É a mesma, Sim. pelo contrário, parece que ela só aumenta. Então, assim, esse carinho do torcedor pernambucano, do torcedor recifense, e não falo somente do esporte, lógico que o torcedor do esporte é um ponto fora da curva, mas o torcedor de outras equipes também reconhece o que eu fiz pelo futebol pernambucano, então isso para mim é um motivo de muita felicidade. E dos 3 estaduais que você ganhou, qual que você considera o mais especial e o mais importante do clube? Foi o primeiro? Que dizem que é sempre o primeiro que a gente nunca esquece, né? Mas qual que você acha assim? Na verdade, tem uma curiosidade, né? O esporte, ele não, ele precisa, ele tem uma busca pelo hexacampeonato. E naquela sequência, nós conseguimos atingir 5 conquistas consecutivas. Eu participei das 3 últimas. Uhum. E perdemos em 2011, que seria o hexacampeonato, né? Então, assim, 2008, 2009, 2010. Eu acho que a conquista de 2010 ela foi mais difícil, que foi a última, porque nós não tínhamos a melhor equipe, nós tínhamos problemas, né? A equipe não se encontrou durante o campeonato, mas como tradição, o esporte quando chega no momento decisivo, ele é uma equipe que cresce muito, que Uhum. o tamanho dele fica diferente. E foi o que aconteceu, né? Nós conseguimos passar pelo Náutico, passar pelo Santa e ser campeão. Então, foi uma conquista muito difícil por tudo que cercou ela, mas que foi uma conquista muito marcante. Sim. Tem uma pergunta do Luke4XS. Ele perguntou se você assistiu a reprise do título esses dias, que passou na Globo, e se a emoção é a mesma. E mandou um abraço pro senhor. Ah, assisti.
Acompanhei, eu não estou em Recife no momento, né? Eu vim Uhum. para minha cidade natal, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, desde que tudo isso está acontecendo. E mais assistida aqui, acompanhei a transmissão e fiquei assim, não vou dizer emocionado, mas assim, poxa, começa a passar muitas lembranças na cabeça, né? De lances que a gente às vezes já tinha esquecido e que você começa a lembrar vendo aquelas imagens marcantes daquele dia, né? Uhum. Ô, Daniel, na sua carreira, né, você dividiu o vestiário com muitos jogadores. Mas qual foi o jogador mais engraçado que você já dividiu o vestiário? Olha, engraçado, cara, eu vou falar assim, eu tive o prazer também de participar daquele elenco do Santos de 2002, 2003, e até uma passagem até o meio de 2004, onde tinha ali, foi a primeira, o surgimento, né, daquela turma de Diego, de Robinho, Elano, Renato, daquele time. Então eu fiz parte desse elenco e ter feito parte desse elenco foi assim um dos elencos mais divertidos, né? Porque assim tinha muita gente jovem, praticamente todos na mesma faixa etária ali de 20 anos, de 21, outros com 17, e com a responsabilidade grande de alcançar conquistas. Então, assim, foi um período muito bacana de um grupo que se divertia jogando futebol. Sim. E Daniel, na sua carreira você decidiu ser volante. Você se inspirava em algum volante? Tinha um ídolo assim? Olha, não tinha. Não tinha. Não. Eu gostava de assistir jogos, lógico, olhava os jogadores que jogavam na minha posição, tudo, mas eu não tinha nenhum deles como inspiração para buscar ser parecido, tentar chegar ao mesmo nível. Até porque quando eu comecei a jogar futebol, eu tinha uma ideia diferente, porque assim, para mim, eu queria jogar aqui no interior de São Paulo. Eu achava que se eu jogasse aqui nos clubes da região, para mim já estaria bom. E a Uhum. vida, as oportunidades, elas me levaram para um outro caminho, que eu sou muito grato ao futebol por tudo que eu conquistei e aonde eu cheguei jogando futebol, saindo da onde eu saí. Então, assim, tudo isso, a minha trajetória foi muito legal, a minha carreira, né, muito legal por tudo isso. Eu cheguei a jogar uma Copa da UEFA. Então, assim, para você ver a distância de quando eu comecei e aonde eu cheguei, sabe? Então, para mim, a carreira como jogador foi espetacular. Eu até ia falar, né? Você falou, se jogasse um time do interior já estava bom. Acabou sendo até campeão da Copa do Brasil pelo esporte. Então, acabou sendo muito mais do que você imaginava que poderia ser. Foi, não resta dúvida, foi muito mais, porque é aquele sonho de criança, né? E eu cresci assistindo o jogo aqui em Ribeirão Preto e vendo as equipes daqui, e assim, na minha cabeça, o objetivo era ser um jogador, ser jogador de futebol, que a gente apresentava uma certa condição, Sim. mas, poxa, chegar naquela época ao Santos, ao Corinthians, sabe, ao esporte, sabe, era uma coisa meio que fora da realidade. Então, assim, aí eu trabalhava, poxa, chegar aqui na região, conseguir objetivos aqui, já seria um feito, né? E chegar onde eu cheguei, então, por isso que assim, eu falo que minha carreira me orgulha da onde eu cheguei e da onde eu saí, sabe? Não do aspecto financeiro, eu tô falando assim, da estrutura. Eu comecei no Comercial de Ribeirão Preto, então assim, era um clube que tem ainda muitas dificuldades na sua categoria de base. Então, tudo que eu passei, tudo que eu tive que abrir mão para chegar onde eu cheguei, sabe, não é fácil, não é fácil. Só a gente vê muito o glamour do futebol, mas para chegar onde eu cheguei, sabe, você tem que abrir mão de muitas coisas. E Sim. então isso fez com que assim eu parei. Quando eu resolvi parar de jogar, eu parei sabendo assim, poxa, fiz o que eu tinha que fazer, estou realizado.
então eu posso parar. Eu não tenho nenhuma, pô, podia ter feito isso. Não, não tenho nada disso. Eu encerrei minha carreira como jogador totalmente realizado de tudo que eu conquistei. Sim. E hoje, como treinador, o seu presente é no esporte. Mas você vê um futuro na Europa? Você pretende treinar um time na Europa no futuro? Olha, é difícil falar isso, porque hoje o mercado europeu ele é meio restrito aos treinadores brasileiros, mas a gente tem que procurar sempre se aperfeiçoar, a gente tem que procurar sempre melhorar. Eu acho que assim, eu venho ter uma carreira curta como treinador, mas com bons resultados, e acho que estou a cada momento mais preparado, então assim, vou continuar trabalhando, vou continuar me aperfeiçoando, buscando mais conhecimento, para que um dia eu possa crescer cada vez mais. Aonde Sim, eu vou chegar, não sei, mas vou trabalhar muito para que eu chegue longe, né? Então, sim, aonde eu vou chegar, eu não sei te dizer, mas que eu vou trabalhar para voar alto, com certeza isso eu vou fazer. sim. É, a Ritinha botou aqui, vai não, fica no esporte. Torcida aí te ama, hein? O... No esporte, né? Eu vou preparar a última pergunta porque eu vi aqui que falta só 8 minutos. Mas no esporte, qual vai ser o seu objetivo no tempo que você vai ficar no esporte, assim? Tipo, não só nesse ano, mas em outras temporadas, caso você fique mais tempo no esporte. Qual que você almeja o objetivo? Como jogador, você foi campeão da Copa do Brasil. E como treinador, o que você pretende ser? Olha, a gente sabe que o treinador em qualquer time, ele tem que apresentar resultado. O que sustenta Sim, treinador de futebol no Brasil, a curto prazo, são os resultados. Então, eu pretendo, o quanto antes, poder voltar a trabalhar, voltar a fazer o que eu gosto, sabe? E arrumar esse time, arrumar, melhorar essa equipe, conquistar as vitórias, porque só com vitórias eu sei que a minha permanência ela vai se estender cada vez mais e atingir os objetivos, aquilo que nós conversamos no início. O grande objetivo do esporte em 2020 é a permanência na Série A. sim, Tudo que vier acima disto é um lucro, no meu entendimento, extraordinário por tudo que o clube, pela sua condição atual. sim, Então, assim, a gente vai trabalhar muito para que a gente conquiste esse objetivo, mas a gente sabe que é um passo de cada vez. É um passo a cada dia, a cada jogo, viver o momento, viver a realidade, mas que lá no final tem certeza que a gente vai conseguir chegar. sim. Aí, Daniel, nós vamos se preparar para encerrar aqui, né? Eu queria agradecer por ter aceitado o convite, né? Agradecer a Tudo Comunicação por ter feito essa linha de meio campo que eu pedi para eles, né? Queria aceitar pelo carinho, pelo bate-papo. Acho que foi até um bate-papo bom para a galera que torce para o esporte para tirar umas dúvidas com o senhor também. Eu acho que isso acaba aproximando mais o torcedor também com o técnico, né? E agradecer por tudo aí, agradecer por ter seguido a página. Eu espero que você continue acompanhando nossa página. Vai ter uma semana inteira de live aí, né? E desejar toda a sorte do mundo aí para o senhor como treinador, que você consiga ficar na Série A, alcançar seus objetivos, assim como alcançou mais do que você imaginava como jogador. Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que quando a gente tem condições, a gente tem que atender a todos. É lógico que muitas vezes a gente não consegue, né? Porque a demanda é grande, né? A gente sabe disso. Mas na medida do possível, eu estou sempre aberto a atender todo mundo. Foi legal o bate-papo, foi bacana. Espero ter contribuído, tirado algumas dúvidas aí também do nosso torcedor, que da mesma forma que a gente está ansioso por uma volta, tenho certeza que eles também. E esperamos aí o quanto antes que a gente volte à atividade para que tudo se restabeleça ao normal. Sim. E tem algum recado que você queira deixar para a torcida do esporte que está assistindo a live? O recado que eu deixo é que, primeiramente, se cuidar nesse momento, né? A gente sabe que a situação em Pernambuco está difícil, mas que ela não pode escrever. O esporte precisa muito do seu torcedor. O momento Sim, não é fácil, o momento é complicado. O torcedor ele precisa contribuir, ele precisa continuar ajudando o clube. É lógico que não estou pedindo para o torcedor que tirar dinheiro do seu sustento para dar para o clube de futebol, nada disso, mas assim, aquele torcedor que pode
continua contribuindo com o seu clube, porque o clube nesse momento também está passando por muitas dificuldades e esse presidente, o nosso presidente Milton, está trabalhando incansavelmente para que esse clube passe da melhor maneira por esse momento difícil. E aí, quando a gente tiver condições, juntos a gente vai conseguir fazer esse esporte grande e colocar onde ele merece. Sim. Então vamos encerrar aqui, né? Porque vai chegar nos últimos. Eu sempre me atrapalho na hora de se encerrar, porque acaba passando o tempo. Às vezes até eu sempre falo isso, né? Porque meio que nas primeiras 5 lives que eu fiz, nós estávamos aqui conversando, nada, puf, caiu a live, tive que chamar o cara, pedir desculpa, iniciar de novo. O cara tem que se acostumar ainda. Tá Então é tranquilo. isso. Tranquilo? Valeu, foi um Valeu. grande. Valeu. Valeu, Daniel. Fique com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.